Pessoal, boa noite. Eu acho que eu tava falando de microfone fechado, perdão. Vocês estão conseguindo ver minha tela certinho? Opa, deixa eu ver aqui. Sim, beleza. Desculpa aí pelo atraso, pessoal. O Pedro Henrique ele também não vai conseguir vir também, daí eu tô gravando aqui a aula. Hoje, pessoal, a gente vai falar principalmente da questão tanto da parte de placing, né? Que é algo que eu mostrei, né, também no na nossa última aula, né? E principalmente a parte de metodologias de solda e como isso influi no nosso projeto de placa, né? Aí, nesse primeiro bloco, eu vou explicar principalmente essas partes teóricas, né? Seguindo ali o nosso cronograma, né? E na parte prática, eu vou passar um exemplo, né? De um exercício de exemplo para a gente ver, né? Fazer esse projeto. E, e aí eu vou deixar também para entrega, né? Esse exemplo. Que daí eu quero ver certinho assim como que tá, que pé que tá, né? O exemplo que eu vou passar. Mas é um exemplo sim simples. Eu só quero ter mais assim uma ideia de assim, se vocês têm alguma coisa assim em relação a KiCad, né? E aí vai ser mais para resolver algumas dúvidas, né? Principalmente. Galera, beleza? Continuando aqui, né? A nossa placa de circuito impresso, não sei se vocês já repararam, assim, quando vocês foram vindo as placas, né? A gente tem os conectores. E conector é uma questão, assim, bem delicada, pois os conectores, eles são partes que você tem que ter acesso, você tem que adaptar as trilhas para os conectores. E você tem que ter um feedback mecânico também, por exemplo, de como vai ser a caixa, de como vai ser o invólucro, né? De acordo com os conectores. Então, esses aí são o primeiro ponto que a gente vai fazer no placing antes de começar realmente a posicionar todos os componentes, né? E aí, pessoal, tem algumas recomendações, né, que eu peguei aqui no no material da Unicamp, né? E é principalmente assim, conectores, a gente já tem que ver o lado certo da saída dos sinais. E como eles são componentes normalmente de borda de placa, a gente também tem que rotear eles, né? Fazer as trilhas deles de uma forma acessível na borda, né? Então, eles vão definir muito de como a gente vai organizar o circuito na placa. Não só conectores, né? Também a gente, em outros casos, também potenciômetros, né? Que também são acessíveis na parte da frente, visores também, displays, chaves, sensores. Transformadores, eles são um caso à parte, pois eles ficam dentro, mas eles são componentes grandes, né? E componentes grandes a gente tem que sempre pensar também na questão mecânica. Por exemplo, esse capacitorzão aqui, a gente tem que colocar também uma outra fixação além da própria solda, né? Então, a gente tem essas questões e principalmente em relação a transformadores. Tem boas práticas, por exemplo, transformadores a gente deixa em uma região mais ao centro da placa para não ter muito torque. Também tem essas dicas, né? Mas principalmente, a primeira coisa que você tem que colocar no placing é conector, potenciômetro, esses componentes que ficam na borda, né? Porque vocês podem ver aqui, ó, por exemplo, esses dois optoacopladores aqui, esses dois chips, né, que são optoacopladores, eles vêm direto aqui para o conector. Então, ele já tem que ficar mais para a borda. Então, para essa questão de placing, além de a gente seguir o esquema elétrico, a gente tem que se referenciar nos conectores, né?
Isso aqui é algo que eu já passei até na aula passada, né? A questão das placas multivias, né? De face simples, das multifaces. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem perguntar, galera. Podem abrir o microfone que eu não tô, eu só tenho uma tela, né? E assim, galera, tanto na parte de quando a gente vai fazer a placa, quanto na parte quando a gente vai pegar e fabricar ela, a gente tem que fazer a placa já pensando no processo que vamos fazer. Isso é uma escolha de projeto, mas, por exemplo, se você quer economizar depois que você fez o protótipo, você fez uma placa de protótipo, vamos supor que você quer fabricar. Aí nessa fabricação, a gente tem vários métodos de fabricação, de montagem, e dentre esses métodos de montagem, alguns eles são mais baratos e outros são mais caros. É mais uma questão de economia, né? Existem processos que, para larga escala, eles ficam mais baratos do que para baixa escala, porque eles usam, por exemplo, uma forma própria de aço carbono, e também existem alguns processos que eles são mais baratos em pequena escala do que grande escala, né? Por exemplo, a soldagem manual. A soldagem manual, ela é em grande escala, ela é um tipo de soldagem que encarece o produto, né? Porque daí você vai ter mais trabalho de pessoas, né? E assim, citando aqui os mais comuns dentro da indústria, né? É a solda por onda, a solda por refusão, a solda seletiva por palete seletivo, que é justamente onde entra a parte do aço carbono, que eu vou falar melhor para vocês. A solda seletiva. Oi? Tem alguém chamou aqui? Eu ouvi um barulho? Ah, é o Mai. Opa, Lucas, beleza? Então. Beleza, desculpa o atraso. Tava voltando do médico agora. Não, eu também atrasei. Desculpa eu também, né? Que eu atrasei aí, pessoal. Então, galera, daí esse processo aí de solda, né? A gente tem a por onda, refusão, o pallet seletivo, que você seleciona os componentes que você quer soldar ou não. A solda seletiva também, que também você seleciona os componentes, só que por cavidades dedicadas. A solda manual, que é o processo mais, assim, arcaico, né? Que é o que a gente usa normalmente em prototipagem, em pequenas prototipagens só. A solda por robô, de solda onda, né? Que também pode ser chamada de fio de solda. E a solda por robô de solda a laser, né? Que também ele usa o laser para aquecer o estanho, né? E a solda por cadinho, né? Que é um recipiente cheio de estanho que mergulha a solda, que é, por exemplo, o que eu mostrei para vocês no último vídeo, né? Então, galera, o processo de solda onda é esse daqui. É um processo em que você tem o estanho aqui derretido. Pode ser estanho, pode ser algumas outras ligas também, mas normalmente é estanho. E aí ele faz uma onda laminar aqui, uma onda que passa do metal derretido, obviamente junto com fluxo, e a placa passa em cima dessa onda. Ela passa nesse sentido aqui do mouse, da esquerda para a direita. Então, da esquerda para da esquerda para a direita, não da direita para a esquerda, daqui para cá, né? Ele passa primeiro nessa onda aqui, e aí a onda ela vai realizar a molhagem da solda nos componentes. Aí depois tem um ar e depois uma outra onda laminar, né? Existem vários tipos, né? Cada processo é patenteado, né? Esse aqui é dupla onda, né? Mas também tem a onda única. A dupla onda ela é melhor nesses casos porque você tem onde uma onda dá defeito, a outra já vai e solda. E uma coisa, galera, é que o processo solda onda ele já está obsoleto hoje em dia praticamente.
mas ele é um processo muito barato em larga escala, então ele ainda é muito usado principalmente para placas que são é, mais baratas, né? Aplicações que não exigem tanta precisão também, né? Ainda é usado solda onda, e a solda onda para componentes PTH, ela é muito boa, mas para SMD, aí já fica difícil, porque olhem só, em SMD você consegue fazer uma solda onda, porém você tem que colar o componente na placa. Então, você tem que ter uma cola que é resistente ao calor. Também a gente tem a questão da dilatação térmica, né? Também, como a gente tem a dilatação térmica da cola também, né? Então, existem técnicas para você soldar, posicionar o SMD na solda onda, posicionar os componentes na solda onda para você também não ter curto. E essas técnicas, elas são boas práticas de design, né? Porque antigamente era só solda onda, né? Depois que foram desenvolvendo novas tecnologias, né? Mas a solda onda, ela é muito empregada. Aqui a gente tem como se fosse uma cascata, ela vai passando e a placa passa nesse sentido, da esquerda para a direita. E a onda de solda vai. É igual uma cascata de chocolate. Aquela cascata de chocolate de sorveteria, ela tem. Ela aquece no meio e vai jogando e vai voltando. E daí reaquece. Ó, em uma coisa também interessante, em placas de face simples, a solda boa, a solda perfeita, ela tem que ter esse aspecto. Ela tem que ter esse aspecto cônico, né? E aí, em face simples, a solda não atravessa aqui o componente. Agora, na de dupla face, a solda ela ultrapassa o componente. E aí, a gente tem a molhagem, que é esse fenômeno, né? Que quando a solda gruda. Inclusive, perdão a expressão, aquela solda que é mais feia, né? Mais opaca, né? Ela é um problema de controle de qualidade. E, assim, normalmente quando alguém está iniciando, fazendo a solda manual, ela não sai assim, né? Então também, além da questão de você ter um melhor controle de qualidade quando você tem todas essas variáveis setadas num processo, num processo em cadeia, né? Em vez de ser manual, a gente tem a questão de melhor controle de qualidade e o custo também, né? Então aí ela molha os dois lados e fica dois cones, um em cima e um embaixo. Aí, pessoal, também a gente tem o processo de refusão. O que é a refusão? Lembra quando eu falei que quando a gente faz o desenho da placa, a gente deixa os pads para os componentes? Esses aqui são os pads. No caso de SMD, a maioria do que a gente usa é refusão. E como que ela é feita, né? Vou até pegar aqui uma. Essa aqui é por cavidade. Ela tem um stem, ela aqui, ó. Aqui são os pads sem a solda. Estão vendo que eles estão na cor de cobre, né? E aí, aonde tem esse lugar do cobre, a gente tem um stencil que é uma camada que também nós, quando vamos fazer uma placa, o design de uma placa, nós fazemos esse stencil, né? O design desse stencil. E ele é justamente o lugar onde a solda vai ir, né? E como que a gente aplica essa solda? Aí tá o pulo do gato, galera. A gente não aplica a solda de uma forma metálica. A gente aplica uma pasta de solda. Não confundam, galera, a pasta de solda com a pasta para soldar. A pasta para soldar é um fluxo que a gente põe junto com o estanho na hora de fazer a solda manual. Esse não. Esse aqui é uma pasta que ela contém várias bolinhas microscópicas de estanho ou da liga que você está soldando, né, da liga metálica, e essas bolinhas metálicas, elas ficam junto com o fluxo, né,
e esse fluxo ele faz uma pasta com várias dessas bolinhas pequenas metálicas. Por isso que ela tem esse aspecto aqui áspero, né? E aí, isso permite o seguinte: você pode aplicar essa pasta de solda como se fosse uma tinta. E isso foi uma grande revolução na produção de PCBs, porque daí você podia aplicar de uma forma rápida, fácil, a solda, e aí depois aplicar os componentes. Então, você, assim, em muitos casos, não precisa grudar, mas por boas práticas de fábricas, né, principalmente quando a gente tem uma linha de produção grande, é normal eles colarem também no meio com uma cola o componente. Mas a própria pasta de solda, ela também tem ela fixa um pouco o componente, né? É que tem alguns processos que eles mexem de uma forma mecânica e precisa realmente de cola. Por exemplo, esses componentes grandes aqui, né? Esses chips, esses circuitos integrados. E aí, galera, depois de passar essa pasta com um stencil, né, que é praticamente um molde, né, da onde que vai ser depositada a pasta, a gente chama esse processo de printing, né, de impressão, a gente tem a montagem do componente feita por um robô, né? Pode ser feita também por pessoa, mas isso aqui, galera, é muito pequeno, é trabalho de robô. Isso é aí que a gente entra do controle e automação, né? É de fazer os robôs extremamente precisos para poder fazer as montagens eletrônicas. Inclusive, recentemente tem um professor meu também que deu aula na Unesp, e ele estava montando um desses robôs, né? Eu achei muito legal. Obviamente, não para uma coisa tão precisa assim. Isso aí normalmente são indústrias muito grandes que fazem. Mas aí, galera, depois que coloca, né, esse robô deposita o componente no local certinho do place, e isso é definido por também nosso arquivo de projeto, que é um arquivo de posicionamento, também que a gente exporta pelo KiCad. A gente tem o reflow soldering. O que que é esse reflow? Você coloca isso aqui em um forno e cozinha. Cada solda tem uma temperatura. Então aí você cozinha, né? Toda a placa com o componente e a solda, e aí depois limpa para tirar todo o fluxo de solda, porque isso aqui, galera, se vocês comprarem um dia pasta de solda e for usar, mexer com SMD, né? Componente em cima de placa, vocês vão ver que ela solta bastante fluxo. Então, daí nesse processo depois vocês têm que fazer uma limpeza, ou ultrassônica, ou química, né, com ácidos. E, assim, como esse processo você envolve esquentar o componente e, além de esquentar, submeter a calor, quando vocês estão pensando em fazer alguma placa que vai por esse processo, vocês têm que olhar no datasheet. Eu até posso tá sendo redundante, né? Mas tem que olhar no datasheet, realmente, se o componente aguenta a temperatura do reflow, né? Desse processo. Aí isso aí você tem que consultar com o fabricante, qual a temperatura que eles usam, ou até mesmo escolher com o fabricante a temperatura em alguns casos, e a liga de solda. Mas assim, você normalmente escolhe o componente para o tipo reflow. É muito comum hoje em dia os componentes aguentarem. E além disso, também os componentes, eles, por causa da limpeza, né, você tem que ver no datasheet também se eles são resistentes, né, a alguns químicos normalmente usados nesse processo. A maioria das vezes mas, por exemplo, relé, alguma coisa assim mecânica, algo que é aberto, aí ele não pode passar por esse processo de limpeza nessa forma porque exige contatos expostos, né? Mas é mais nesse sentido, pessoal. Até aqui tudo bem? Deu para entender esses dois processos? Beleza.
Eu vou mostrar aqui um vídeo para vocês, galera. Da solda onda, né? Que eu acho que é bem interessante a gente ver. Tá. Não, esse vídeo aqui tá muito ruim. Esse aqui é melhor. Muito ruim a qualidade. Ah, aqui. É esse vídeo. Inclusive, é o vídeo que o professor. Vou tirar aqui o áudio, porque pode dar de direitos autorais, né? Galera, essa aí é uma maquininha de solda onda, né? Ele mexe aí nos setups de temperatura. Essa aqui é a onda. Vocês podem ver, parece aquele chocolate líquido, né? Olha como ela fica. É uma solda de dupla onda, que a gente tem uma onda aqui e uma onda aqui. E aí primeiro passa nessa onda, depois nessa. Deixa eu só avançar um pouco. Não mostrou. Quero mostrar a plaquinha passando para vocês verem como é. Ah, aqui a gente tem uma placa, ó, inclusive esse tipo de placa aqui que ele colocou, ela é panelizada. Vocês podem ver que o padrão aqui se repete, ó. São várias plaquinhas em uma placona grande. Beleza? Ó, ele vai colocar aqui na máquina de solda onda. Que ela tem uma parte para alimentar. Só um pouquinho, né? Primeiro, ela passa nessa solução de fluxo, né? Para realizar limpeza, realizar tudo, né? Que é o que essa máquina faz. Ela aplica a limpeza. Essa máquina aí não é da solda onda ainda. Esse vídeo aqui não deu para ver certinho, galera. Nossa, chatinho de achar. Aí, galera, ó. A plaquinha passa. Aqui são várias ondas, né? A plaquinha passa em cima da onda, vai passando sobre cada onda para soldar, né? Galera, a parte do reflow, esse vídeo aqui vai mostrar bem. Aqui eles colocaram pasta de solda e aqui é o componente. Olha o que acontece quando esquenta. O metal começa a derreter e o fluxo começa a derreter também, né? O fluxo vira líquido e o metal também entra no seu ponto de fusão. Aí o metal ele começa a se aglutinar e olhem, ali embaixo onde parece ser um curto, não vira curto, justamente porque o metal ele interage com outros metais. E isso é uma questão de qualidade até. O jeito que você aplica a solda, ele tem que ser muito certinho, né? Por isso que a gente usa os stencils, para não deixar um curto aqui embaixo, por exemplo, né? Aí a gente tem esse caso aqui, né? Por exemplo, de um chip. Deixa eu botar aqui. A soldagem manual também, né? Que ela é feita assim, usando um ferro de solda aí na mão mesmo.
Esses daqui é a soldagem de um. Ah, esse aqui já ele tá retrabalhando, né? Isso aí já. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, galera, tô mostrando para vocês uma coisa errada. Assim, em fábrica não se faz isso. O cara aqui, ele é reparador eletrônico. Mas em fábrica a gente tem um stencil certinho para colocar. Aqui a pasta de solda ela foi colocada de qualquer jeito. Então, a chance de obter curtos é muito maior, que é o que aconteceu. Aqui, ó, vocês podem ver que tem curto. Em fábrica, isso é inadmissível. Esses curtos e essas bolinhas também que sobram. Por isso que é muito importante também a gente passar a limpeza também para tirar essas bolinhas quando o stencil também não é bem aplicado, né? É tudo questão de qualidade. Vamos passar até para os outros processos, né? Ah, isso aqui é aquela questão que eu comentei para vocês da distância, né? Que a gente tem uma distância definida, né? A gente tem uma norma para essa distância, que é uma norma justamente para cada tipo de invólucro. Aí existem tabelas, planilhas que podem ser consultadas, assim, material de consulta pela internet também. E existe também uma questão de tolerância, né? Aqui em relação à perna do componente, né? O terminal, e o pad. Por exemplo, aqui já é uma tolerância bem grande, porque vocês podem ver que ele está quase indo para o outro lado, né? Então a gente tem níveis de tolerância em relação à qualidade, né, da fabricação. A soldagem manual. Essa imagem aqui, ó, é terrível. Não se solda praticamente SMD com solda manual. Isso aqui é imagem de stock made. Aqui, a solda SMD, primeiro que você tem que usar um bico mais fino quando você vai fazer a solda SMD manual, né? Segundo que quase ninguém faz solda SMD manual. A gente usa o soprador para fazer retrabalho, né, numa estação de retrabalho. Então, isso aqui é só pose, né? Solda manual é mais esses componentes grandes, por exemplo, esse transistor ou esse conector, né? Aqui é uma linha de inspeção manual, né? Normalmente eles contratam mulheres para fazer isso, mas hoje em dia já está mudando, né? O pessoal antigamente em fábricas, né, tinha algumas crenças assim, ah, só pode ser mulher, e aí, enfim, né? Hoje em dia está mudando, hoje em dia antigamente era muito comum você ver nas fábricas de eletrônica muitas mulheres trabalhando. Hoje em dia já é mais misto. Galera, na parte de solda manual, aquelas questões de qualidade que eu falei. Eu até posso até, se vocês quiserem um dia pegar e ir aí na Unesp ensinar a galera a soldar, mas esses tipos de solda aqui, ó, são os tipos ok. Esse aqui já tá com muita solda até. Esse aqui é um tipo perfeito. Agora, esse tipo aqui, ele vai dar problema de resistência mecânica. Esse aqui também tá com pouca solda. A solda ela não tá com molhagem. Esse aqui, ele tá com a solda fria. É a famosa solda fria, né? Quando a solda ela não derrete direito e daí não realiza a conexão dos componentes. E aqui, muita solda, né? A questão de muita solda, principalmente, é porque quando você vai num componente do lado, se você sem querer esbarrar o ferro, já forma um curto. Né? Essa também é um problema de você usar muita solda, além da questão de economia, né? Então, o padrão da indústria é esse aqui, o padrão ouro, né? Esse aqui também vai também, né? Não solda manual, né? Mas o padrão industrial é esse aqui. Principalmente, galera, o que faz a solda pegar esse formato? É uma característica chamada molhagem, né? O fluxo ajuda muito na característica da molhagem. Então, sempre que vocês forem fazer uma solda, usem fluxo. Normalmente, nessas soldas que a gente compra já de tubinho, né? Que elas vêm um fio de solda, se você cortar ela, se você cortar ela, dá para você ver que no meio ela tem um buraquinho. Aquele buraquinho é o fluxo que já está na solda.
Então, as soldas que a gente compra comercialmente para usar, por exemplo, no laboratório da Unesp, elas já têm fluxo no meio da solda. Então, por isso que a gente não usa fluxo normalmente, né? Para soldar os componentes, porque já está na solda. Mas, em muitos casos, quando você precisa de mais fluxo ou mais molhagem, aí você tem que usar o fluxo mesmo. Eu tenho aqui um exemplar aqui de fluxo de solda, vou pegar para mostrar para vocês. Não tô achando, pessoal. Mas, assim, a solda que eu me refiro é essa solda aqui, né? Essa solda aqui, ela já é que a gente usa bastante em prototipagem. Normalmente é a solda 6040, né? 60 estanho, 40 chumbo, mas hoje em dia, por questões de questões ambientais, o padrão industrial é solda sem chumbo. Daí eles usam outras ligas, né, metálicas. Galera, até aí tudo bem? Alguma dúvida? Beleza? Vou passar aqui então. A gente tem também, galera, esse tipo de solda que é a solda solda seletiva, né? A solda seletiva, o que acontece? Quando você tem algum componente SMD perto de um componente PTH e você quer fazer, e assim, esse SMD você vai fazer por processo de refusão, mas o PTH não, o que que normalmente o pessoal faz, né? As indústrias fazem. Eles fazem a solda SMD por refusão antes e depois eles mandam fazer para cada placa, isso para cada projeto de placa, um molde, né, de aço, um material bem quente, que aguenta bastante calor e que ele não dá liga com a solda, né? Então é uma liga metálica própria. E essa liga metálica própria, a hora que ela protege os componentes SMD, por exemplo, e deixa só a solda onda passar por componentes PTH. Então, a galera faz o seguinte: eles fazem primeiro o place de componentes e fazem esses componentes SMD por solda por refusão. Aí depois eles colocam nesse molde e fazem por solda onda. Isso aí é um processo caro, porque você tem que mandar fazer um desses moldes. E assim, ele vale a pena quando é muita quantidade de placa. Mas assim, hoje em dia é muito comum usar esse tipo de processo, principalmente em placas que você tem limitação de tamanho. Principalmente na indústria automotiva. Placas embarcadas também, que você tem limitação de tamanho. Então, é um ponto interessante. Aqui também, a gente tem os nozzles. Os nozzles que são esses pequenos buracos, né? Em que você isola um componente. Isola um componente não, em que você deixa passar uma cascata de solda só por essa parte onde tem o nozzle, né? Nozzle, esse bico, né? Então, esse processo de cascata, né? Ele vai deixar só a solda sair naquele lugar. Então, você vai ter regiões da placa que vão ser molhadas, né, pela solda e outras não. A gente também tem a solda manual por robô também. Mas é um processo muito caro. Um processo muito caro e, assim, ele compensa em grande escala e, assim, grande escala não. Em pequena escala para prototipagem, porque em grande escala ele não compensa.
ele é muito demorado, né, para grande escala. E a gente tem também o processo de solda por cadinho, né? Que é o quê? É um cadinho, ele é essa piscina de solda. Aqui é tudo estanho derretido. E aí você pega e passa a placa por cima. Aqui é um processo bem rudimentar, tem um pouco controle de qualidade, né? Mas é assim, por um meio termo entre uma produção artesanal e uma produção em larga escala, por exemplo, para alguns protótipos, é válido. E também tem algumas placas que não exigem tanto controle de qualidade, né? Então, vocês podem ver algumas dessas coisas aqui, o pessoal soldando com cadinho, né? Mas assim, não é o padrão de qualidade da indústria, né? Não é um padrão de qualidade industrial. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum desses processos, né? Podem me chamar e levantar a mão. Eu vi que tem a calda de sorvete proibida, gostei. Então, pessoal, até voltando aqui, por exemplo, quando a gente tem a solda onda, tem algumas regras que assim, como é um processo já antigo, né? Que a gente faz. Sempre que a gente vai fazer solda por onda, a gente não coloca os componentes na vertical, a gente coloca na horizontal, porque senão a chance de curto aqui é muito maior e aí vai precisar de mais retrabalho. E esses componentes assim, né, que eles são axiais, né, eles são no meio do eixo deles, a gente coloca também de uma forma vertical. Ou seja, os terminais eles ficam posicionados de uma forma vertical, né? Então você tem que ver muito bem o footprint do componente. E com isso, a gente também tem outra coisa que é o ladrão de solda. O ladrão de solda é uma partezinha de pad que a gente deixa depois do chip, depois do último terminal, para pegar o resto de solda que ficou, né, molhado, que ficou ainda no último terminal e não ficar e não causar curto, né? Porque se ficar um resto de solda aqui, ele pode fechar curto com esse outro. Então, por exemplo, isso daqui é um ladrão de solda. Essa placa aqui foi feita para solda onda. Essa placa que está aqui com o cobre nu, né? Então os componentes aqui SM deles estão colados e aqui a gente tem os ladrões de solda, que são esses pads grandes aqui. Olha como fica depois de soldar. Os terminais ficam certinhos e o excesso vai no pad de solda. Isso aí são tudo técnicas assim de projeto de placa de circuito impresso que a gente vê por aí. E aí, no próprio footprint, quando vocês vão fazer uma solda onda, vocês têm que checar se no footprint tem isso. Aí a gente tem os espaçamentos, né? Eles são tudo dados por normas, mas assim, galera, se eu for falar todas as normas, o curso vai ficar muito grande, né? Mas basicamente, né, a gente tem os pré-requisitos para os testes do circuito, para os processos de pick and place. O processo pick and place é o processo de você, do robô, colocar os componentes. Os processos de retrabalho, que são, por exemplo, teve algum problema na produção, então ele faz um retrabalho, e isso aqui, pelo menos assim, é o que a gente tenta evitar ao máximo, né, os retrabalhos. Mas às vezes, quando tem algum processo que deu errado antes, é necessário retrabalho para não perder placa. A inspeção automatizada, que usa câmeras de reconhecimento, tudo, né? De reconhecimento para ver se a solda tá boa ou não. Substituindo muito o trabalho daquelas mulheres que fazem inspeção, né? Ou complementando, eu acho que é mais interessante até complementando o trabalho delas, né? E os limites para você colocar na inserção manual, por exemplo, espaçamento para os dedos, né, na hora de um conector, né, para manutenção ou para automatização em PTH. Mas aí, galera, nessa parte dos processos é isso. Eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para carregar meu computador
e também continuar, daí daqui uns 5 minutos eu já volto. Beleza, pessoal? Fechou? Obrigado aí. Daí a gente já volta no KiCad. Daí eu mostro ali também a nossa prática de hoje. Pessoal, se tiver barulho aí, pessoal, me avisem aí. Se tiver muito barulho aí, que tem uns cachorros aqui do lado latindo. Então, galera, o circuito que eu vou propor para vocês, ele tá no nosso material, nos outros slides que eu postei, naqueles outros slides que eu postei do professor Barros. É esse esquemático aqui, galera. Esse esquemático aqui é um desafio, né, que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, para fazer o esquemático desse circuito, né? A primeiro momento pode parecer muito complexo, mas depois vocês vão ver que é relativamente simples, assim, em relação à quantidade de componentes. É em ordem, assim, de 25 componentes. Eu vou postar também lá no nosso Classroom, mas daí eu vou resolvendo com vocês aqui no KiCad, junto, até para vocês verem, né, como que é a resolução desse circuito, beleza? Aí, obviamente, né, vocês vão fazendo junto, daí vão me fazendo as perguntas, tudo. Pode ser, galera? Daí a gente faz a prática de hoje baseada nesse circuito, e aí amanhã a gente começa a fazer a placa desse circuito. Daí a gente começa a fazer, e se vocês conseguirem terminar, assim, pelo menos a placa amanhã, desse circuito, beleza, mas também se não conseguirem terminar amanhã, fica para aula depois, né? Mas a minha ideia, galera, de propor esse circuito para vocês, é de vocês já irem treinando também algumas outras coisas, assim, algumas regras de projeto, e também de eu ir passando para vocês algumas regras de projeto que são interessantes até para a prática do KiCad, né? Por exemplo, simbologia aqui, galera. Alguém aí identificou um símbolo que não conhece? Que aqui, galera, a gente tem os símbolos de jumper, os símbolos de conectores, o símbolo do CI. Esse CI aqui, galera, acho que até vocês já devem ter visto. Aqui, normalmente em aula de sistemas embarcados, né? Pelo menos é para ver o STM32, né? E o STM32, ele é como se fosse o ESP32 da ST Microelectronics. Ele é mais usado na indústria, né? Então, assim, a gente tem o microcontrolador, a gente tem os conectores, os resistores, as chaves, e tudo isso, né? Aqui o cara ainda falou para criar uma biblioteca para os elementos novos, né? Por exemplo, esse STM32, né? Eu vou fazer aqui com vocês essa biblioteca do STM32, esse footprint do STM32, junto com vocês, né? Eu vou criar também aqui com vocês.
Mas esse tipo de coisa, galera, vocês acham também. Se vocês usarem Library Loader. Inclusive, galera, vocês conseguiram mexer bem no Library Loader? Conseguiu fazer certinho, configurar certinho ele? Conseguiram fazer isso? Sim, consegui arrumar um problema que estava dando semana passada. Eu lembro que tinha dado problema para você. É que eu não tinha configurado direito aqui, ele não estava carregando as bibliotecas. Agora que eu arrumei, ele carrega. Quando eu E tá, baixo. tá funcionando ok. Sim. Nossa, ótimo. Porque, cara, essa questão do... Para coisas assim, principalmente esses modelos de fabricante, a gente tem as bibliotecas que o fabricante cria. Então, daí fica muito mais fácil a gente usar no Library Loader, me baixar o do fabricante. Pelo menos assim, é uma boa prática de projeto. Então, galera, vamos começar lá no KiCad? Esse esquema aí, ele tá onde que eu não tô achando aqui no Classroom? Então, ele está no slide 12 do PDF KiCad Marcelo Barros, que eu coloquei no Drive. Mas eu vou tirar um print aqui para vocês, que acho que fica mais fácil. Deixa eu ver. O pior que eu acho que eu não tô com o link aí do Drive. Vocês conseguem mandar o link, por favor? Consigo, claro. Eu vou mandar lá no grupo lá, Uhum. do WhatsApp. E também vou mandar o link do nosso Drive no nosso WhatsApp. Acho que até tá por aqui. Material complementar. Não, esse aqui não. Drives compartilhados. Compartilhados comigo. Ah, esquece, não precisa. Voltei aqui um pouco atrás no grupo e eu encontrei que o PH tinha mandado já. Ah, ótimo. Ele tá aqui, ó. Materiais de apoio. Beleza. Ah, achei já aqui. Ah, beleza. Inclusive, esse slide aqui eu peguei no SlideShare. E aí eu fiz uma aplicaçãozinha em Python para conseguir baixar do SlideShare, porque o SlideShare tem o famoso paywall. É normal, acontece. Acontece, né? Pirataria tá aí pra isso. Exatamente. Por isso que eu criei a ferramenta aí. Se vocês quiserem baixar alguma coisa do SlideShare, é só vocês irem lá no meu GitHub que tá lá, deixei público. Isso enquanto a Microsoft, que é dona da SlideShare e é dona do GitHub, não censurar, né? Então vamos lá. Vamos criar um novo projeto. STM32. Como eu tenho uma tela só, vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui do lado. Ó. Aqui, eu vou deixar livre para vocês escolherem os conectores, mas eu vou usar os conectores header, que são aqueles conectores de placa, igual tem no ESP32, que ficam em volta. Esses conectores, eles são muito bons assim para prototipagem, microcontroladores, e eles são muito usados para você colocar uma placa em cima da outra. Eles são para isso, né? Os conectores header.
Tanto que quando a gente vai fazer circuito com jumper, né? O ESP32 ele não foi feito para você fazer circuito direto com jumper igual ao Arduino, né? Daí fica tudo por baixo passando os cabos. Ele é mais para breadboard, né? Para você ou usar numa placa ou numa protoboard. Ou breadboard em inglês, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem um conector 6 vias. Um conector de 8 vias, de 10, 9 vias. A gente tem 3 conectores de 9 vias, um de 6 vias. E aqui é um USB. Ó. Ele tem até um outro símbolo, né? É um conector USB. Vamos começar pelo USB. O USB, aqui a gente tem o D+, e o D-, então pode ser um USB normal, tipo A, porque ele não tem as outras conexões extras que o USB-C tem, né? Então vamos lá. Biblioteca. Esse aqui, vocês acham em connectors. Tem o áudio, tem o generic. O generic, ele é conector que não tem footprint definido. Que você atribui o footprint para ele. Esses outros aqui, eles são os conectores que eles já têm footprint definido. Daí tem o áudio e tem o conector normal também. O áudio e o normal. Aí, vamos lá. Conector USB. USB-A. USB-A é mais padrãozinho, né? Aqui vocês podem ver que o modelo aqui ele já tem ó, o D+, o D-, o Shield e o GND. E o VBus. Aí vamos colocar agora os outros conectores. Eu vou usar o header, em vez do screw terminal. Então, o header a gente pega nesse aqui, ó. Você pode ser o pin ou o socket. O socket, ele é o fêmea e o pin é o macho. Nesse caso aqui, vamos usar o pin, que é o macho, para poder conectar numa breadboard, né? Uma protoboard. Então, a gente usa aqui o de 6, que a gente tem aqui, e a gente usa o de 9. São 3, então eu já vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para ir fazendo. Esses são todos os conectores que a gente tem. Vamos ver nossa imagem. Ó, a gente tem o conector USB, que ele conta como conector 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que a gente tem também um conector de entrada de energia aqui. Vem em Power. Nesse caso aqui do Vem Power, eu vou usar aquele conector barril, que é o conector jack. Ele parece é o conector redondo, né? Que ele encaixa que a gente usa em fonte de alimentação DC.
Aqui a gente já tem, como em inglês ele se chama barrel jack. Aí tem o jack, tem o mounting pin, que ele tem um pino a mais para segurar ele. A gente tem o que tem uma chavinha, que normalmente o circuito abre quando a gente insere, né? Ou fecha. E a gente tem o da chavinha com mounting pin, que é o pino para você só usar como fixação, que ele não vai conectado. Eu vou usar o sem chavinha, mounting pin. Aí a gente consegue ter uma fixação melhor na nossa PCB, usando esse mounting pin. Esse mounting pin, ele não vai em nenhuma conexão elétrica, então a gente vai usar um recurso que eu ainda não tinha mostrado para vocês, que é esse aqui, posicionar marcadores de sem conexão. Para você não deixar em aberto, a gente coloca esse marcador e mostra que esse lugar não tem conexão elétrica, ele vai ficar flutuante. Beleza? Ele não vai para nenhum nó. Quer dizer, ele fica um nó, só que ele não vira algo, ele não é conectado, né? Então, a partir disso já vamos anotar aqui, né? Colocar as anotações, daí ele já vai dar os números dos componentes, né? Eu vou colocar aqui J2 e aqui J3 por uma questão de organização. Que esses daqui, eles vão ficar perto, então 3, 4, 5, 1, 2 e o 6 aqui, né? A gente sempre faz normalmente a numeração por grupos, né? Cada grupo do circuito fica uma numeração. Fala. Ô, Luiz, desculpa, só uma pergunta que acontece. Eu fiquei sem áudio durante um tempo. Esses conectores aí de 01 a 09, eles são o quê? Eles são tipo aqueles pininhos de ferro que ficam para fora? Exatamente. Ah, tá. São os pininhos de ferro para fora, que a gente chama em inglês de header pins. Ah, tá, ok. E esse barrel jacket é o... É qual? Qual? Perdão, O J1, ele é qual mesmo? o J1 é esse tipo de conector aqui, que é o conector DC. Esse aqui, ó. Pro connector. Ah, sei. É o DC barrel. Ah, não, aquele mais comum. Isso. Sei. Só que daí, nesse caso, não é o macho, né? Esse aqui é o macho. É a fêmea. A fêmea. Não, sei. Aí o que eu tô usando é esse aqui, ó. Não é esse aqui é para painel, é esse aqui, ó. Que esse aqui a gente tem um pro positivo e um pro negativo, e um aqui no meio que é não ligado em nada. Entendi. Não, aqui é o do Arduino, igual do Arduino. Isso, igual o do Arduino. Ah, tá aqui então. Obrigado. Nada. Aí eu peguei esses conectores. Beleza, galera? Aqui, voltando, né, no slide, a gente também tem, a gente deixou jumpers, conectores para jumpers. Isso aí, no KiCad, a gente pega o jumper, né, o modelo de jumper, só que aí a gente tem que atribuir o footprint, porque pode ser o jumper pode ser tanto SMD, que é um pad, uma trilha do circuito que é uma perto da outra para você usar solda para curto-circuitar ela, ou pode ser também dois pinos de ferro, né, de metálicos, como esses header pins, né, que você encaixa um jumper igual tem no Arduino, né, um componente realmente em cima, que realiza o curto-circuito, né. Aqui a gente tem um LM11117, ele serve para você transformar os 5 volts em 3,3 volts. E aí sempre a gente bota os capacitores, né, de entrada e saída, e um LEDzinho para indicar. Isso é sempre importante a gente colocar
algum LED para indicar para ver se não está morto a alimentação do circuito, né? Então, é uma boa prática também de projetos. Então, vou pegar aqui agora com vocês o LM, os jumpers e os capacitores. Ó, daí a gente tem o que já é bridged e o open, né? Nesse caso aqui do circuito, ele usou open, né? Por mais que o símbolo esteja bem junto, isso aqui tá mais para open do que bridged. Porque o bridged tá bridged. Deixa eu ver certinho aqui. Ah, não. Aqui é bridged mesmo, galera. Porque o que acontece? É a alimentação. A alimentação vocês sempre vão querer normal fechado, né? Então o normal dele é fechado. E isso é até interessante no nosso projeto de placa, porque a nossa placa já vai sair com o jumper fechado e se a gente quiser, a gente abre com um estilete na placa pronta para fazer debug, para fazer alguma coisa assim. Isso aí é muito usado para debug. Então vamos lá. É um jumper bridged. Eu vou usar o small aqui, modelo mais pequenininho. Aí são vários jumpers, né? Eu vou copiar eles depois. Capacitor, galera, capacitor é no C. C não, é a device. E aí tem aqui C. Tem o C normal. E naquele caso é o C polarizado. Então vocês têm que pegar o C polarized. Por quê? Aqui a simbologia é diferente no KiCad, né? Mas a simbologia que está no nosso esquema é a simbologia mais tradicional, em que o negativo ele é curvado e o positivo ele é reto, né? O cátodo é reto e o ânodo é curvado, né? E nesse caso, nossa, barulho. Desculpa aí, pessoal, pelo barulho. Mas aí nesse caso, galera, a gente pega o polarized, né? Daí a gente já pega quantos que vai no circuito do polarized. Eu vi aqui que são 2. E aí eu já vou pegar também os não polarizados também. Vou pegar também esse normal aqui. Normalmente, o polarizado são valores mais altos, por exemplo, 10 microfarads, e o não polarizado, valores mais baixos, 100 nanofarads. Vou pegar um não polarizado aqui. Beleza. Aí, agora eu vou pegar o LM 111, 1117, né? Vamos ver se aqui a gente tem biblioteca. Não tem. Voltage Regulator. Ou Regulator. Power Regulator. Regulator. Controller. LM. A gente tem vários LMs aqui, mas não tem o 11117. Vamos ver aqui. Porque é regulador linear. Então ele está no regulator linear, porque o 1117 ele é linear. Esses AMPS é a mesma coisa do LM 11117 praticamente. Mas como ali no circuito o cara tá usando, o projetista usou LM 11117, vamos colocar aqui. 11117. Aí 3.3 porque é a saída de 3 volts. Aí a gente tem os vários tipos aqui. O T, o MP. Eu não sei de cabeça, galera, mas se vocês verem no datasheet dá para ver a diferença. Provavelmente esse P, LD, DT é o encapsulamento deles. Porque normalmente essas últimas letras indicam encapsulamento. Se é SMD ou se é PTH, né?
Eu vou só checar aqui o footprint dele, porque eu quero usar SMD. As únicas coisas assim que não são SMD que a gente vai usar são conectores. O objetivo da placa, pelo que eu tô, pelo menos assim, eu vou deixar isso livre para vocês, mas eu vou mostrar para vocês já no SMD. Porque o SMD, ele pode até parecer mais difícil, mas ele é fácil. Ele é fácil e hoje em dia é tudo SMD nos circuitos modernos. Então, eu particularmente acho que também é bom eu mostrar o SMD para vocês. Ó, aqui é THT, o package dele, então não me serve. Eu quero um SMD. Vamos lá. TO220 também não é. Vamos lá. MP. SMD. Beleza. Então a gente vai usar o LM1117MP. Lembrando, galera, esse aqui, ele tá aqui, ó, em Regulator Linear, e tá aqui, ó, LM1117MP, hífen 3.3, que indica tensão, 3.3 volts, ou 3V3, né? Beleza. Eu vou anotar aqui. Luiz, pergunta Oi. rápida. Aqueles outros dois conectores, o header e o USB, estão aonde mesmo? Não estou achando. Tá, eles estão aqui, ó. Você vem aqui em Connectors, com dois N's, e ele tá no connector normal. Uhum. Isso, connector. Aí, você desce aqui, tá vendo esse aqui, ó, com dois N's, pin Ah, sim. socket, Sei. ó, é a versão pino, que é a versão macho, e a versão fêmea, que é o socket. Aí Entendi. aqui você tem de vários tipos, né? Várias vias, né? 10 vias, 8 vias, em uma carreira, né? Também tem de duas carreiras. Ah, não, aqui não tem de duas carreiras nessa biblioteca. Mas existe o de duas carreiras. Tá, ok. E é o socket que a gente está usando, né? O Isso, nome não, é o PIN. É é o o PIN. pin. Ok. Mas você pode fazer também com o socket. Aqui a minha ideia é colocar ele em cima de uma protoboard. Não, tudo bem. E Assim, igual o o. SP32. Sim. E o. Qual é o nome do outro? É o USB, ele tem qual mesmo? Biblioteca? Então, eu estou pegando o USB-A, o conector normal mesmo de USB Ele tá nessa mesma. Drive. Tanto que para conectar no computador vai ter que usar um USB macho-macho. Mas é um conector maior, ele é mais fácil de trabalhar. A gente tem também aqui a opção de conector USB-C também. Plug, né? Um de 2.0, que é o normal. E eu também, que é o de alta transferência de dados, que tem mais canais de comunicação, né? Entendi. Nos meus designs eu uso USB-C. Tá ok. Obrigado. Nada. Então, aí... e o Barrel Jack também tá junto com os conectores também. Esse eu consegui achar já também. Conseguiu? Obrigado. Nada. Tá, então... só deixa eu ver se eu tô gravando. Tô gravando, beleza. Nossa, imagina, perdeu tudo já, aí não dá, né? Então vamos lá, vou fechar aqui. Tá, vamos continuar aqui A gente pegou os não polarizados, os capacitores polarizados, os não polarizados. Vamos pegar agora os resistores, né? A gente vem na library, devices, device, e aí vai lá embaixo em R. A gente tem o R.
tem um... Deixa eu só ver aqui no nosso esquema, porque tem uns casos de... Se a gente tiver muito resistor igual, dá pra gente usar um array de resistores, né? Uma matriz de resistor. Matriz de resistores. Essa matriz de resistores, ela é esse componente aqui. R-network, né? Eles são vários resistores juntos, né? Tem o network, que ele é... O comum é um só, por exemplo, para você ligar no Terra. E você também tem o RPEC. O PEC, eles são isolados, mas eles são o mesmo componente. A gente usa muito isso aqui para diminuir o tamanho do circuito. E deixar mais fácil na montagem também. Esses packs de resistores. Mas aqui eu vi, não tem nenhum assim, caso que dê para aplicar esse pack de resistores. Então vai ser resistor mesmo normal. Que aqui a gente tem, por exemplo, um aqui, resistor nessa entrada, né? Aí a gente tem o LED. A gente pega ali um LED. Eu vou usar... Eu vou pegar lá no device. Se vocês virem aqui no device, ele tem também no device tem LED. Eu vou colocar LED red. LED red. Beleza. Eu peguei um LED normal, LED genérico. Ele está na biblioteca, ele está no grupo Devices, né? Tá, e aí a gente tem aqui o LED, que a gente tem mais para colocar. A gente tem só um LED. Vamos ver se tem mais coisa para colocar. Temos também a chave, que a gente tem duas chaves. Esse tipo de chave aqui no esquema é a chave táctil. E a chave táctil, ela em inglês é push, né? Push button. Mas aí vocês colocam aqui switch. Daí tem vários tipos, né, de chaves. Não, não é esse aqui não. Aí vamos lá, chave táctil. Não é. Aqui, push. É esse daqui, ó, SW push. A gente coloca, nesse caso aqui é 2, né? Eu já vou copiar e colar aqui. Aí uma coisa que eu faço, né? Eu vou agrupando eles. Os pushes, o LM, aqui o jumper eu sei que tem 6. Então daí eu vou fazer 6 jumpers. Copiar e colar. Colar aqui, beleza, 6 jumpers. Capacitor polarizado eu sei que tem 2. Dá um Ctrl C, depois um Ctrl V. O despolarizado tem quantos? Despolarizado tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 capacitores despolarizados. 2, 3, 4, 5. Beleza? Um conector, um LED. São 2 LEDs que tem. Então eu vou copiar aqui o LED. Ah, salvar.
copiar o LED. Beleza? Aí, obviamente aqui, na aula não vai dar tempo de fazer todas as conexões, mas assim, eu tô dando o caminho das pedras aí para vocês fazerem depois as conexões, né? Aí, eu gosto de agrupar, é um jeito assim que eu gosto de trabalhar, para a gente ter ideia assim de quantos que tem. Aí agora, galera, eu vou copiar o LED. Já tem aqui 2, beleza, que eu copiei. Os conectores, beleza, resistor, eu vou contar quantos que a gente tem. Aqui não tem nenhum resistor, não tem um aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 resistores. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, 5 resistores. Eu vou checar aqui quantos que a gente tem de... são 6 jumpers. Beleza, beleza. Então vamos lá. 2, 3, 4, 5. Aí, para vocês mudarem o valor, que é algo recomendável, né? Vocês fazem o seguinte: primeiro, né, anota, coloca a anotação. 8,5, mãe. Não é 9,5. Não é 9,5. Já eu pego. Você come enquanto fala, né? Então, aí aqui, galera, a gente anota. Daí ele vai ficar tudo com os valores aqui certinhos. Nos componentes que não estavam anotados. Aí, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de montar o circuito só depois de colocar os valores, né? Porque daí fica parecendo que a gente está montando na real, né, mesmo. Então, vamos, por exemplo, aqui, ó, resistor. Resistor ele tem o valor, a gente vê aqui. Resistor de 330 ohms, que é 330. Esse R, ele significa... eles colocam para... Significa que é 330 mesmo, é o mesmo número de antes. Aí tem o K, que é quilo, o M maiúsculo, que é mega, né? Então, assim, a gente usa o R ao invés de ohms, de ômega, né? Então, a gente põe 330R. A gente tem um de 330 ohms. Vamos ver se tem mais, ó. 2 de 330. Então, temos 2 de 330. Um de 1,5, 1 kΩ e meio, né? 1K5. E 2 de 10K. Então, 2 de 10K, 2 de 330 e um de 1K5. Então, vamos lá, 330. R. Mas isso aí também vai do fluxo de trabalho de cada um, né, também. 1K5, um valor meio chatinho de achar esse 1K5. 10K.
10K. Beleza. E dos capacitores, a maioria aqui é 100 nano. Dos pequenininhos. Não é a maioria, não. É 2 de 100 nano, 3 de 100 nano, um de 1 micro e um de 10 nano. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um aqui de 10 nano. Aí esse aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esses outros. Copiar, colar. Aí eu vou colocar aqui 100 nano. Quando vocês mudam nessa janelinha, também muda aqui também. É que se você clica direto no valor, ele abre uma janela diferente, que é a janela do texto, né? Esse aqui, como 100 nano, são 3. 1, 2, 3. Beleza? E o de 1 micro. 1 micro a gente põe um U. Vamos anotar, para ele ficar com os valores. Fechou? Fechou. Beleza. E esses dois aqui são de quanto? São de 10 micro. Então aqui vocês põem 10 micro. 10 micro aqui também. Na entrada e na saída. E apaga o C-Polarized. Beleza. Agora, galera, a gente já tem os valores dos componentes, tudo. Vamos no STM32. Então, vamos para o Library Loader. Eu antes vou procurar aqui. Vai que tem no KiCad, né? Vai que tem. Então, STM32, vamos lá, vou pegar esse código gigante. O Library Loader já deixei aberto. Se eu fechar aqui, ele continua em segundo plano, né? Aqui rodando. E lembrar também que é no Chrome que funciona, né? No normal, não funciona. No Brave, né? No meu navegador Brave. Search Engine. Tá, beleza. Vamos procurar primeiro aqui na biblioteca do KiCad. Nossa, que demora, gente. Demorado esse KiCad. Olha como ele é. Esse aqui é o footprint do chip que a gente está usando. O footprint dele, aqui são os pads, tudo de onde ele vai, tudo. E aqui é ele em cima dos pads. Em cima dos pads não, é ele, o desenho técnico dele, né? Vista superior, a lateral e uma seção, né, do corte lateral mostrando os ângulos, né? Isso aí é tudo definido pelo fabricante. Beleza? Carregou aqui. Vamos lá. STM32. Olha, tem bastante STM32 aqui, hein? Vamos lá. L0. É esse mesmo. L06 2 K8 T6. Só que aí, aqui vocês estão vendo esse X? Esse X aqui, ó, ele pode ser qualquer valor, né? Então, a gente tem o modelo dele. Olha ele aqui. Feito no KiCad.
dentro da biblioteca do KiCad. O que a gente pode fazer é verificar aqui a pinagem. Vamos verificar. Obviamente que vocês podem também fazer para testar. Para fazer é simples. Um componente, né? Eu vou mostrar aqui para vocês também como que faz um componente. Mas assim, aí vocês checam, né? PCB 0, qual que tá a pinagem, né? O 14 é o 20, o 14 aqui, o PA14 é 24, beleza. Daí ele já tem certinho aqui onde é cada coisa. A única coisa é que o modelo do KiCad ele não ficou esse quadradinho, né? Quem fez o modelo. Mas daí vocês podem fazer também o quadradinho. Vou mostrar aqui para vocês só a título de didático, né? Como que cria um símbolo, né? Salvar aqui. Mas daí com esses componentes aqui, já dá para fazer já o circuito. Vamos lá. Você vem aqui ó, no editor de símbolos. Novo símbolo. Aqui você seleciona. Aqui é para você selecionar um símbolo, né? Para você usar já. Você vem aqui em novo símbolo. Um símbolo da biblioteca selecionada. Você tem que primeiro selecionar uma biblioteca. Vamos lá. Eu criei uma biblioteca com o meu nome aqui, do Custom Library, que são os componentes que eu fiz. E aí eu coloco aqui, novo componente. Vamos colocar aqui, por exemplo, STM32. Beleza. Tem aqui uma forma, né? Você pode fazer a forma quadrada aqui, do componente. Aí preenche com a cor do contorno, não. A cor do preencher com... Aí você pode escolher a cor de preencher, eu uso essa cor padrão deles. Daí fica com o padrãozinho, né, do KiCad. E aí aqui são os pinos, né? Daí você coloca o nome do pino, por exemplo, VCC, né? O número do VCC vai ser o pino 1. Aí é o seguinte, essa parte aqui é onde vai conectar o cabo, a trilha, né? E esse aqui ele vem para cá, então a gente deixa certinho assim. Aí vocês podem fazer, né? VCC, fazer outros, né? 2, GND. Aí tem vários tipos, né, para brincar aqui no programa. Aí você clica em salvar, aí você criou um símbolo. Aí tem várias ferramentas, aqui tem texto, tem tudo. Você pode pegar um símbolo, por exemplo, aqui, e editar, né? Eu, por exemplo, fiz esse símbolo desse conector. Esse aqui de um chip também, o Max 485. Esse aqui de um relé também. De um relé não, de uma placa com relé, né? Que eu fiz para deixar mais simplificado. Uma válvula solenoide também fiz. Fiz bastante coisinha aqui para ir brincando, né? Eu recomendo vocês a fazerem isso, é muito legal. Sim, para aprender a mexer, porque às vezes vocês têm que editar alguma coisa, né? Também dá para editar os símbolos. Mas aí, galera, vendo esses daqui, né? Depois que a gente já colocou os valores, eu vou, como eu não vou conectar aqui agora, eu vou mostrar para vocês já um pouquinho de placa. Então vamos alternar para o editor da PCB e daí ele vai para nossa placa. Daí a gente clica para puxar, né? Ó, ele acusou. Precisa de um esquema anotado. Então, o nosso esquema não está anotado. Daí ele não consegue puxar. Aí o que você faz? Anota o esquema e ele vai pegar o STM32 como U2, porque estava sem anotar ele. Aí você salva, beleza. Vai para PCB e ó. Vocês estão vendo esse montão de erro? É porque está sem footprint.
Eu vou só atualizar aqui para pegar o que já tem pro footprint e mostrar para vocês. Ó, as únicas coisas que já tem no footprint são os componentes que a gente pegou que não são comuns, que são circuitos integrados. Então, a gente tem aqui o STM32, que ele está com footprint, e o U1. Era também para estar não, do conector a gente tem que escolher também. Porque tem os vários tamanhos, né? Então, a gente agora pega e vai batendo footprint, né? Por exemplo, aqui do Bridget, né? A gente vem aqui, footprint, clica e escolhe. Eu quero fazer SMD. Então, eu coloco aqui jumper. Aí eu coloco um solder jumper. O solder jumper, ele é um pad que você pode cortar com um estilete. Ele tem, por exemplo, esse aqui, ó, uma conexão aqui, e ele é picotado. Daí você pega um estilete e corta. Tem um que já é aberto e tem um que já é fechado para você cortar. Eu vou usar esse aqui fechado para a gente cortar, porque o componente que a gente usou é fechado. Pronto, a gente associou um footprint. Como a gente já associou nesse, eu vou apagar os outros. Vou renomear para 1. E vou fazer os outros aqui. Assim não preciso ficar escolhendo o footprint de cada um, porque vai ser tudo o mesmo footprint. LED também. LED, eu vou usar o mesmo footprint, embora cores diferentes. Então, vamos lá. LED, underline, SMD. Aí tem vários tipos de LED aqui, né? Eu vou pegar o 06, não, vou pegar o 0... esses daqui são os tamanhos do componente, né? Esse 0201 é milionésimo de polegada, então é mils, né? Mils, milionésimo de polegada e no sistema métrico. Então, daí, a gente tem o 0603 para métrica, o 0201 de polegada. Aí tem aqui os valores, mas o normal de a gente usar, galera, para componente SMD em encapsulamento é essa numeração. 0201, 0402, que é maior, é o dobro do tamanho. 0201 é minúsculo, minúsculo, muito minúsculo. 0402 já é maiorzinho. E o... tem o 0805. Então eu vou pegar o 0805. E olhem que legal. A gente tem um footprint que é para máquina, né? Que ele tem os pads menores aqui. E tem também o hand solder, que é para se você usar... Se você quiser deixar para, por exemplo, ficar mais fácil para o técnico soldar com a mão, eles faz um pad maior. Então, como a gente não tem tanto problema de economizar espaço em placa, vamos usar o hand solder. Beleza? Aí eu vou fechar aqui, copio, colo. Ó, vocês já vão ver que vai aparecer o footprint. Ó, ele já aparece aqui qual é que é o footprint desse aqui. Vamos lá, o barrel jack. Vamos lá, barrel, real, jack. O que a gente tem é o de 3. Ele tem um que é o mount. Aí, outra coisa que a gente tem que ver, ó, é se o footprint está batendo com o esquema, né? Então, a gente vê, ó, por exemplo, aqui no meio é o mount. Então, o mount ele é MP aqui. Aí já mudou. A gente tem que achar um footprint igual ou mudar o footprint.
Aqui, ó, MP. MP, ó. Esse aqui dá certinho. Porque o que é MP, o mount pin, ele tá aqui dos lados. Ele vai vir para cá. Então, certinho, ó. Já colocamos o footprint nele. Eu vou passar para vocês o footprint que eu usei aqui dele. Eita. Ixi, acho que o computador não está colaborando aqui, galera. Voltar aqui. Ah, por causa dessa janelinha aberta. Vou passar aqui o footprint para vocês. Mas eu deixo isso aqui livre, galera. Vocês não precisam usar o mesmo footprint que eu estou usando. USB-A. Vamos pegar um footprint de USB-A. USB underline A. Ó, pegar esse aqui da Molex. Ó, a gente tem que ver aqui, ó. O VBus é o 1, o D- é 2, o D+ é 3. A gente sempre tem que checar quando vai pegar o footprint. Então vamos ver. 1, VBus. Ó, aqui já tá... Não, tá certo, ó. D- é 2, D+ é 3. O 4 é o GND e o 5 é o Shield. Beleza, é esse mesmo. Ó, aí a gente tem aqui o footprint dele. Vou passar aqui para vocês também. Mas é um dos primeiros, né? Footprint desses resistores a gente não colocou ainda, mas aí vocês põem, né? Escolhe aqui, né? Resistor. Luiz, Oi. só uma pergunta. É que eu tô usando uma opção quando você abre aí no menu de footprint, que é esse primeiro checkzinho aí, que aparece aplicar filtros no footprint. Quando você abre lá, abre o menu de footprint. Você clica aqui, ele aparece no footprint? Clica aí nas coisas, abre a janela aí de footprints. Aí tá vendo esse aplicar filtros? Certo. Seleciona ele. Ele acho que ele só deixa aberto todos os que tem footprint para resistor ou para o componente relativo. Ótimo, ótimo. Aí, tipo, não tá precisando pesquisar tanto, assim. Nossa, muito bom. Obrigado pela dica aí. É isso que eu gosto. Eu gosto de ensinar e aprender ao mesmo tempo. Essa eu não sabia. Obrigado, Lucas. Acabei de descobrir também. Você também pode pegar a quantidade de pinos, né? Legal. A gente tem vários tipos. Nesse caso aqui, né, eu vou pegar SMD, né? Então, Opto Device não, PCM não, resistor SMD. 0201 é muito pequenininho, então eu vou usar o mesmo padrão que a gente usou no outro, de 0805 hand solder. Vai ser um resistor grandão, mas para começo já ajuda, né? Mas aí vocês vão atribuindo os footprints. Aí, ó, agora já vai estar mais bonitinho, ó. Você vai lá na placa e já vamos ter os conectores. Você vem... não esquecer de anotar. Anota o esquema, sempre. Fechar. Às vezes, quando a gente esquece, ele dá um negócio pra gente anotar sozinho, né? Aí a gente põe aqui, né? Atualiza PCI. Aí ele deu erros, que são aqueles lá que estão sem footprint. São os conectores, né? Alguns outros conectores. Mas aí, ó, nesse design, ó, a gente já consegue fazer aquela regra que eu tinha falado com vocês.
pegar o conector aqui e ir definindo onde que ele vai para definir os componentes. Por exemplo, aqui a gente tem o USB, a gente põe o USB aqui na ponta, né? E põe os chips aqui, mais perto do USB. Esse aqui, ele é perto da alimentação, você já põe perto da alimentação. E aí você primeiro vai nesses daqui, que são mais principais, e depois vocês vão colocando esses pequenos, que são os SMD, né? Em volta, né? Os resistores, os capacitores em volta, porque normalmente eles vão nas interligações, né? Então, por exemplo, esse aqui vem para cá, tudo. É que aqui eu ainda não fiz a conexão lá no esquema, então ele não vai aparecer a conexão aqui. Mas vamos supor, eu estava fazendo a placa, eu coloco assim, né? Já coloco aqui um placing, e aí eu pego, crio aqui na nossa FFAB não, é Edge Cuts, cria um quadrado, daí a gente cria a nossa placa. Aqui. Ó. Aí a gente já tem os conectores, onde vai ficar tudo, e dá pra gente ver o módulo 3D. Se liguem como fica, galera. Ó, o SMD aqui no modelo 3D. Do componente aqui do STM, os LEDs aqui, que a gente escolheu, né? Os resistores, os jumpers aqui, ó. Os jumpers, eles são direto aqui no cobre, ó. Isso aqui, né? Esse LM, regulador linear, é sempre bom vocês deixarem um espacinho para ele dissipar o calor também. Ó, o conector USB também aqui. E aí, uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção é essa relação entre a borda do conector e a borda da placa, né? A gente normalmente é delimitado pela margem. Mas é isso, galera. Eu vou postar essa aqui como atividade lá no Classroom. E aí, a gente vai fazendo entre hoje e amanhã. Mas aí, eu queria ver que vocês já fizessem pelo menos o esquema para amanhã, né? Fazer pelo menos amanhã o esquema já pronto, para a gente já ver e já mostrar a plaquinha. Vocês têm mais alguma dúvida, galera? Acho que não, tudo certo. Beleza? Então, vou parar por aqui. Uma boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite.